hoje, a nossa apresentação aqui é para mostrar o que é o Zorro Creator, tá? E como cria facilmente aplicações customizadas para empresas, tá? Então, eu consigo criar aplicações de forma mais rápida e com menos custo usando o Zorro Creator, tá? Eu sou o Leandro Garcia, sou um dos maiores especialistas hoje de Zorro Creator no Brasil. A Cafinet tem premiação de Zorro Creator, a gente foi um dos, entre os 10 de Zorro Creator do Champion Program em 2024, tá? Vamos lá. E o que a gente vai estar falando aqui na nossa agenda desse nosso webinar, tá? A gente vai falar primeiro o que é o Zorro Creator, né? O que é a solução Zorro Creator. Algumas pessoas conhecem, outras não. Qual a linguagem que o Zorro Creator trabalha? Porque é importante que a gente está falando de uma plataforma de desenvolvimento. Então, ela tem o quê? Ela tem um trabalho de algumas linguagens de desenvolvimento. Então, ela tem um conceito que eu posso ir desenvolver meu próprio aplicativo. Então, ele também trabalha com algumas linguagens, tanto de mercado como a dele. E também vamos falar um pouquinho quais os problemas que a gente vê sobre criar um aplicativo, né? Criar aplicativos personalizados é fácil na corporação? Não é? Então, você tem aí algumas coisas que as pessoas falam, citam, e é importante também a gente falar, o Creator vai resolver tudo, o Creator vai me ajudar em quê, né? Então, a gente tem aí também um tema para a gente falar e também a demonstração da criação de um aplicativo utilizando realmente o Creator. Né? Nesse momento, eu vou abrir a nossa solução Zorro Creator, vou fazer um overview para vocês e vou estar mostrando como que é criar uma aplicação do zero, tá? E também teremos uma sessão de perguntas e respostas. Esse webinar ele tem um tempo de 40 minutos a 1 hora. Então, para vocês verem como é rápido esse trabalho, eu pretendo criar um sistema de logística, tá? Nesse webinar em 40 minutos. Então, vocês vão ver como que é o poder do Zorro Creator, tá? E aí, vamos lá, né? Falar o que é o Zorro Creator. O Zorro Creator é uma plataforma da Zorro de desenvolvimento low-code, tá? Tanto low-code como no-code são uma terminologia que foi criada em 2012 para definir o quê? Desenvolvimento de forma mais ágil com uma interface gráfica amigável. E o Zorro Creator ele tem esses componentes. Então, eu posso criar aplicações sem colocar um código, criar uma linha de código, como também eu posso criar aplicações mais complexas que tenham linhas de código. Tá? Então, eu tenho aí uma plataforma de desenvolvimento da própria Zorro, que é justamente para a gente trabalhar com esse desenvolvimento. E é uma plataforma, até muitas pessoas perguntam e falam assim, tá, mas qual é o limite de eu trabalhar com low-code, no-code e high-code? O que seria high-code? Aplicações em Java, aplicações em PHP, né? O limite hoje é quase que um trabalha da mesma forma que o outro. Então, hoje você tem aí os mesmos limites. Só o low-code ele não trabalha com hardware, mas ele tem aí, tenho como criar aplicações complexas, eu posso criar RPs complexos. Então, o Zorro Creator eu posso usar desde uma criação de um cadastro simples de cliente até uma aplicação complexa que pode ser o core da minha empresa, né? Por exemplo, uma gestão de todos os meus contratos com tempo de contratos, por exemplo, da área de seguros. Quando termina, mudança de sistemas de saúde e tudo mais. Uma coisa que é interessante, que é um dos nossos objetivos aqui, é demonstrar para vocês que é possível desenvolver um aplicativo dentro da sua empresa, tá? E não é aquela coisa tão cara, tão absurda como já foi no passado.
você teria que ter uma equipe grande de desenvolvedores dentro da sua empresa. Uma coisa que também é importante, como eu falei, o Zorro Creator é uma plataforma de desenvolvimento. Então, dentro dele, eu tenho todo um ambiente criado para eu poder desenvolver uma solução e hospedar essa solução, tá? Então, eu não só crio a solução, como eu posso manter ela dentro desse servidor e ela trabalhando dentro desse servidor. E ele trabalha com o Deluge Script, que é a linguagem própria da Zorro, que hoje ela é utilizada em todos os aplicativos, o Deluge Script, e também trabalha com Java e Node.js, tá? Então ele trabalha tanto no conceito do Java mesmo, da Oracle, como o Node.js para fazer algumas funções dentro dele. Também posso ter telas ou relatórios criados em HTML e CSS. Então eu tenho aí como usar as principais soluções, tá? Que vão captar mais, que vão gerar um aplicativo mais robusto, né? Um aplicativo com mais funcionalidades, tá? E uma coisa, quando a gente fala de desenvolvimento de aplicativo, a gente entende que, assim, a gente passa por alguns problemas, né? Primeiro todo aplicativo leva muito tempo para concluir, né? Então, você ouve muito de aplicativos que eram para ser terminados em um ano e demoraram 2, 3 anos para se concluir, né? Com isso, o custo de desenvolvimento sempre é alto. Por quê? Você tem o custo do desenvolvedor, você tem o custo do ambiente, dos servidores, você tem todo o preparo de infraestrutura, você vai ter custo de uma pessoa de infraestrutura lá para gerenciar tanto o banco de dados como também aplicações. Então, você também tem um custo elevado. E aí, se você vai falar que uma aplicação, você vai desenvolver ela num período de 8 meses a um ano, imagina você que você tem esse custo aí por um período bem grande, tá? Um ponto também os desenvolvedores estarem alinhados com a área de negócio, né? Você percebe que às vezes você tem aí a área de negócio solicita algo, os desenvolvedores entendem de uma forma e acabam criando o aplicativo da forma que não, às vezes não é útil ou realmente vai precisar de alguns ajustes. Entendendo que, às vezes, isso eu estou falando um cenário, às vezes, de um aplicativo, imagine 10, 15 aplicativos, né? Então, você tem isso de uma forma bem interessante. E a outra coisa também é a falta do profissional de desenvolvimento. Ele é uma mão de obra muito escassa, que é cara hoje em dia. Então, hoje você tem aí um profissional que ele tem um custo elevado e que hoje é difícil você estar contratando, né? É um profissional que você tem aí até não tem tanta facilidade para o recrutamento desse profissional. Então, com isso, às vezes você fala assim, puxa, quero montar uma solução que vai ser um diferencial para o meu negócio. E aí você se barra no custo. E não só o custo, a gente fala de tempo. Tempo é muito interessante. Às vezes você criar uma solução que é uma ideia eficaz, que ela vai entrar, ela precisa entrar no mercado rapidamente, 6 meses, 8 meses é muito tempo, tá? Então, isso a gente fala como que se resolve esse problema, né? E isso começou a resolver com as soluções low code. Então, low code e no code, ele veio para esse cenário, que era resolver a primeira parte de tempo. Então, quanto menos tempo leva você criar uma aplicação, menos custo você terá. Então, mesmo que o profissional seja o mesmo valor. Então, eu vou demorar, se eu demoro 8 meses, eu vou demorar 3 meses, eu vou ter uma redução de custo. Com isso, torna viável a criação de um aplicativo. Às vezes, o fator desse custo, ele já cria uma viabilidade. Outro ponto
é que você tem aí uma curva de aprendizado muito melhor para um profissional de desenvolvimento. Ou não, né? Ou às vezes um outro profissional que seja da área de negócio, ele aprender a como criar o seu aplicativo. Então você tem aí uma curva de aprendizado muito rápida, com isso, menos tempo para o desenvolvimento, então em 2 meses você já lança que a gente chama de MVP, quer dizer, as primeiras funções de seu aplicativo, e que realmente o lançamento rápido pode se tornar uma vantagem de negócio, né? E quando a gente fala disso, espera aí, low code, no code, eu não vou mais só trabalhar com o desenvolvimento, eu posso trabalhar com uma pessoa chamada Citizen Developer, que isso eu uso também no Creator, que é o quê? O profissional da área de negócio aprendendo a criar o seu próprio aplicativo. Quer dizer, eu mato uma camada aqui de área de negócio não conversando com a área de desenvolvimento e eu consigo criar o meu aplicativo ou acompanhar de forma mais presente na criação dele. Então, esse é um cenário que vocês vão ouvir muito falar ainda no mercado, que é o Citizen Developer, que é a pessoa de negócio aprendendo a desenvolver. Isso é muito possível depois da vinda do low-code, no-code. E o Zorro Creator, eu vou mostrar para vocês que ele realmente facilita a vida do Citizen Developer. Não só isso, ele também tem, como eu falo, para soluções mais complexas, que realmente você vai precisar de um desenvolvedor, ele também é tão presente quanto para o Citizen Developer. Então, quer dizer, você tem uma plataforma que vai gerar para você uma solução muito maior, né? E agora a gente começa a falar um pouquinho, que eu vou dar um overview da solução. Eu vou falar um pouquinho de como criar um aplicativo, e eu vou criar um aplicativo com IA, via IA, tá? Para vocês verem como é rápido. A própria solução ela tem a parte de inteligência artificial dentro dela, e eu vou criar o meu aplicativo de logística usando a IA. E depois eu vou realizar uma alteração no meu aplicativo, tá? Algumas coisas, vou mudar algumas coisas mais simples. Então, a ideia é fazer para vocês agora uma demonstração na prática de como que funciona realmente o Zorro Creator e se realmente isso vai me ajudar em algum momento, tá? Eu vou ter... deixa eu passar aqui a tela. Vamos lá, pessoal. Todo mundo está conseguindo ver na minha tela do Zorro Creator? Ótimo. Perfeito, pessoal. Aqui no Zorro Creator, essa é a tela inicial do Zorro Creator, é o nosso dashboard. Onde aqui, se eu tivesse 15 aplicativos, os 15 aplicativos apareceriam aqui nessa tela, na parte de solution, tá? Mas também eu posso ter uma coisa chamada microserviços dentro dele. E o que são esses microserviços? Eu posso criar modelos de IA que eu vou utilizar dentro dos meus aplicativos, tá? Então, em algum momento eu posso criar que eu treino o meu aplicativo a fazer itens de IA. Então, por exemplo, eu tenho um campo chamado OCR, que é uma forma de eu capturar documentos, né? Capturar conteúdos de documento. Eu posso treinar um modelo de IA para ele só ir buscar os campos que eu preciso. Então, por exemplo, eu quero pegar uma conta de água e ele só vai pegar o valor e data de vencimento e o código de barra. Eu treino a IA só para fazer isso. Então, toda vez que eu subir uma imagem, ele só vai pegar esses 3 campos. Então, eu consigo trabalhar uma coisa que a gente chama de machine learning, né, dentro da IA. Então, eu posso criar meus modelos de IA. Também eu tenho uma coisa chamada realidade aumentada. Então, eu consigo também criar minhas bibliotecas de realidade aumentada utilizando os microserviços.
Também tem a parte de conexões, que eu posso conectar o meu aplicativo com outro aplicativo. Então, eu tenho aqui a parte de conexões. Muito usado para aplicativos da própria Zorro, mas eu tenho como usar para aplicativos de terceiros. E também o Data Source, que é onde que eu vou buscar meus dados. E eu também posso buscar dados de outros aplicativos, tá? Principalmente aplicativos da Zorro. Então, por exemplo, eu posso criar eu já uso o Zorro CRM, eu posso criar um aplicativo que vai pegar dados do CRM sem eu precisar customizar uma API. Então, eu uso aqui também o Data Source. E eu posso criar a minha API. Tá? Eu posso criar. O que é a API, até para abrir para vocês, é a porta de entrada que meu software vai ter para eu poder buscar dados ou entregar um tipo de dado, tá? Para outros aplicativos no meu que estão rodando na minha empresa. Então, aqui eu tenho aqui como criar as minhas próprias APIs, né? Dentro desse ambiente, eu também posso fazer o quê? Criar aplicações móveis. Então, o meu aplicativo que eu já criei, eu já posso também criar a versão dele para smartphone ou para iPad. Então, eu já crio aqui que ele vai entregar o aplicativo já nas lojas de aplicativos da Apple ou da Google, né? Também posso ter um aplicativo que vai ser gerado para rodar, para ser usado, né, por usuários externos que não são da minha empresa. Então, eu crio uma coisa chamada portal, para que as pessoas que são fora da minha empresa, elas possam conectar com segurança ao meu aplicativo. Aí ele abre uma tela, realmente, ele cria a tela de login e senha, e a pessoa pode ir lá, entrar no seu aplicativo, colocando o seu login, controlando sua senha e de forma segura entrando no seu aplicativo, tá? Tem a parte que a gente chama de environment, é uma parte mais técnica, que eu consigo criar um ambiente de desenvolvimento. Então, o desenvolvedor ele vai estar trabalhando no ambiente de desenvolvimento. E ele tem esse stage aqui, que é um ambiente de teste. Então, antes ele subir para a produção, ele vai liberar para o usuário testar ou para a equipe de teste testar. E depois disso, vai para a produção. Aí a produção é o que realmente é o final, que é o aplicativo que a pessoa usa, né? E aqui são as partes de governança, né, que eu consigo, por exemplo, métricas de utilização do aplicativo, saber quem está utilizando, como, quanto foi os acessos, a atividade de cada usuário. Então, eu tenho aqui como relatórios já da própria aplicação, relatórios aí de utilização. E a parte também de operação, né, que é onde eu faço backup, faço auditoria de registro, posso colocar, minha aplicação pode ter um domínio próprio, então eu posso criar um domínio, posso dar restrições a domínio. Então eu tenho aí toda essa parte aqui da ferramenta, do overview da ferramenta, tá, gente? Como a gente vai criar o nosso aplicativo, eu vou criar ele aqui em soluções, em solutions. Eu venho aqui, crio meu aplicativo, tá? E eu tenho o quê? Quatro formas de criar meu aplicativo, tá? A primeira forma é usando o ZIA. Quem já é um usuário da Zorro já deve ter ouvido falar da ZIA, que é a Zorro Inteligência Artificial, muito conhecido, que ela cria o seu aplicativo do zero, tá? É o que a gente até vai utilizar. Mas eu também posso criar via um aplicativo do zero. Eu posso clicar aqui, ele vai abrir a tela do zero para mim e eu vou criar esse meu aplicativo. Tá? Posso pegar de uma galeria, tem alguns aplicativos já criados, então se eu vim aqui, ó, ele vai mostrar todos os aplicativos que já tem na galeria da Zorro, tá? Então tem cada um aplicativo. Se eu quero saber mais informação, eu clico e ele mostra o que o aplicativo faz, tá? Então, eu tenho aqui essa facilidade de ter uma biblioteca já de aplicativos prontos. E eu tenho também como importar um arquivo. Então, um exemplo, eu pedi para
desenvolvedor externo fazer um aplicativo, ele me manda somente o arquivo e eu coloco esse aplicativo no meu ambiente, tá? Então, eu tenho essas 4 formas de criar um aplicativo. Mas, como eu falei, nós vamos criar um aplicativo de logística, né? E do zero, eu vou usar a inteligência artificial para facilitar a minha vida. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou usar o Zia. Nesse momento, eu vou falar um pouquinho da minha aplicação. Como é uma aplicação muito fácil, eu já vou escrever ela aqui, ó. É uma aplicação de logística. Tá? Um sistema de logística. Realmente, o Zia ainda só trabalha em inglês, tá? Então, aqui a gente acaba informando em inglês. E vou falar assim, olha, estou aqui, cria para mim. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai começar a gerar um modelo. E é interessante que ele fala aqui, ó, eu tenho alguns cases. Então ele fala de uma parte warehouse inventory, ele cria rotas de automatização e tudo isso ele vai colocar no nosso aplicativo, tá? Então esses temas, esses user cases, ele vai anexar no nosso aplicativo. E ele vai mostrar no nosso aplicativo tudo que ele está fazendo, ó. Isso aqui é o diagrama do banco de dados que ele está criando aqui, tá? Legal. Eu vi aqui que eu não tenho produto nenhum, não tem a parte de produto nenhum. Eu vou fazer aqui, eu vou adicionar uma coisa, ó. Eu vou chamar de products. Vou adicionar aqui um produto, porque eu não estou vendo produto aqui. Ele vai adicionar esse item para mim e vai reformular ali o meu diagrama da aplicação. Tá? Até aqui, pode ver que eu não escrevi código algum. Aí ele foi lá, montou direitinho. Se eu quiser mudar alguma coisa, eu mudo, mas está aqui, ó. Está até produto direcionado para onde. E agora eu vou clicar aqui para gerar essa aplicação. Agora ele está gerando. É alguns minutinhos. Espera aí. Opa, gera a aplicação aí. Tá. Ok, criar o aplicativo aqui. Estava escondido aqui para mim o botão. E agora ele vai criar o aplicativo para mim do zero. Então, nesse momento, ele vai estar fazendo aqui para mim toda a parte design do aplicativo, tá? Então, ele vai criar também o quê? Ele não só vai criar as tabelas, ele vai criar um dashboard, ele vai preparar a aplicação. Na verdade, a maioria das vezes já vem sem código algum e ela totalmente funcional, tá? Então, ele está criando aqui a aplicação e ele falou, ok, a aplicação está criada. E olha como ficou nossa aplicação, tá? A gente está falando de uma aplicação de logística com a parte de produto, que eu pedi para colocar aqui a parte de produto, e ele criou ela do zero. E ele colocou alguns dados até para poder fazer testes, né? Então, aqui eu tenho a aplicação já criada e eu posso aqui incluir mais coisas, adicionar itens, e eu posso mudar, né, também. Então, e ele me mostra o quê? Essa é a aplicação, ele me mostra em mobile como ficaria a aplicação em mobile, tá? Ah, posso ajustar isso? Sim. Essa aplicação eu posso criar e ajustar ela da forma que eu bem entender. E eu tenho ela aqui também, ela com a parte de um iPad, por exemplo, um tablet. Tá? Feito isso, eu posso agora até fazer a parte da demo, que é realizar alterações. Então, eu posso vir aqui, editar a aplicação, e aqui é realmente a parte de
programação da aplicação. É a hora que eu faço todas as minhas alterações, se eu quiser entrar num formulário, incluir alguma coisa, eu posso incluir, então eu posso colocar campos aqui. Então eu tenho aqui campos de formulários, de assinatura, eu posso ter até campo de barcode e QR Code, e posso aqui também pedir sugestões. Ó. Se eu clicar aqui na Zia, ela vai me sugerir que campo que ela acha que eu preciso ter. Ó. Ela fala, olha, não tem o shipping status, eu vou colocar aqui, ó. Ela já cria para mim. Então, eu tenho aqui facilidade de trabalhar com a inclusão de outras coisas, né? E dentro de Workflow é a hora que eu crio o quê? Eu crio a minha programação mais avançada. Então, eu posso aqui criar algumas ações para os formulários, eu posso criar formulários de aprovação, então eu posso ter níveis de aprovação, eu posso ter gateways de pagamentos na minha aplicação, que eu crio também. Às vezes a pessoa vai mandar alguma coisa para o meu sistema de logística, eu falo, olha, você vai ter que pagar tal coisa, e já integra com o gateway de pagamento. E tem a parte de blueprint também, a parte de processo, que é muito parecido com o CRM, que você vai andando o processo só depois que ele vai sendo preenchido, né? Então, todas as etapas preenchidas. E aqui eu coloco funções. Então, aqui é onde que eu posso usar funções de código que eu posso trabalhar com Deluge, com Node.js ou Java. E aí eu crio minhas funções, tá? Mas você percebeu que até o momento não tem nada. Então, essa aplicação toda, ela está funcional sem uma linha de código. Então, uma pessoa descrevendo ela pôde criar uma aplicação. Então, você vê que não é aquela... é fácil você criar uma aplicação. Sim, modelo você conseguiria criar tranquilamente, até mesmo para dar uma visão maior para a sua ideia, se realmente aquela ideia seria factível ou não. Isso, mas tem ausência total do desenvolvedor? Não, porque, como a gente falou, é uma solução personalizada, mas você consegue, pelo menos, modelar a sua ideia de forma mais tranquila e colocando o desenvolvedor realmente na onde que precisa, no momento que você precisa da sua aplicação. Tá? Perfeito. Agora é o momento de esclarecer dúvidas, né? Responder dúvidas de todos. Então, pessoal, que tenha dúvida, pode mandar aqui, que é no chat, que a gente vai responder. Dúvidas? Espera aí. Então, ó, nós temos aí 3 dúvidas interessantes, tá? 4. Tá começando a chegar as dúvidas. Pode demonstrar um exemplo de como trabalhar com entrada e processamento de dados? Tá, então vamos primeiro ponto aqui. Aqui, como eu já estou com o aplicativo já ativo aqui, nós temos aqui a parte de a entrada de dados, você tem o input do usuário, tá? Ou eu posso
buscar esses dados via alguma API. Então, eu posso trabalhar aqui via uma função e buscar via API de algum lugar, tá? Também há uma forma de eu trabalhar o dado do meu aplicativo criando um microserviço. Então, eu posso também buscar de um microserviço esses dados, e aí eu vou trabalhar ou ele via uma conexão, e aí eu crio a conexão em cima dos aplicativos que eu já tenho aqui, que é não só aplicativos da Zorro, como a gente tem aí aplicativos como o Clicktel, eu consigo colocar Twilio, WhatsApp, SAP, Salesforce, então eu tenho como também buscar dados desses aplicativos, tá? Então, a parte de trabalhar dados, eu tenho aí como trabalhar de várias formas, tá? Como que funciona o Deluge para integração entre módulos, tá? Se eu entendi a questão aqui, o Deluge, o que acontece? Até para mostrar para vocês. O Deluge, ele cria funções de pesquisa. Então, a todo momento, ele vai consultar tabelas. Cada módulo dentro do Creator, ele é uma tabela de banco de dados. Então, ele vai consultar tabelas. Então, ao criar, por exemplo, vou pegar aqui de uma tabela chamada, produto, vou criar aqui. Eu crio uma ação, até melhor, eu vou criar uma função aqui, até para demonstrar. Então, eu vou criar uma função aqui chamada buscar produto. Buscar produtos, tá? Eu vou criar em Deluge. Eu não vou pôr argumento, mas eu vou retornar uma lista, tá? Em si, o Deluge, ele vai sempre fazer o quê? Busca de informações. Então, se eu criar aqui, eu vou criar minha lista aqui, eu vou pôr aqui produto, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou buscar todos os produtos, tá? Todos os produtos que estão, todos os nomes de produtos, tá? Que estão na minha tabela. Então, feito isso, eu vou agora incluir, né? Todos os nomes de produto. E vou vir aqui, ó, registro, vou ter aqui nome produto, name. Ok. E aqui eu vou mostrar os produtos. Então, o que aqui eu estou fazendo? Eu estou buscando os dados, listando os dados de uma tabela de um módulo. Feito isso, executei, ele vai mostrar todos os produtos, ele retorna todos os nomes de produtos aqui. Esse é o retorno aqui. Então, é a forma que eu vou sempre trabalhar no Deluge, eu trabalho como fonte de pesquisa, tá? E você pode ver, ó, não é um código complexo, tá? Aqui, qual o custo para usuários de portal? Felipe, a parte de custos, acho que a Bieser que está conosco, depois ele pode entrar em contato e falar com você sobre a parte de custos e como funciona a parte de custos do aplicativo. Parte de receber e enviar o webhook de mensagem aplicativo terceiro. É possível? Sim, é possível. Entra na parte de você criar uma API, tá? Você criar uma API customizada ou usar a própria API deles lá dentro da própria API dentro do sistema. Ou também você pode buscar, né? Aí você pode trabalhar aqui numa função e fazer a busca do webhook. Então eu tenho aqui toda a parte aqui, ó, quando eu entro aqui embaixo, que aqui estão todos os comandos que são Deluge. Eu tenho como buscar informação aqui, ó, ou via Invoke API ou Open URL, tá? Então eu tenho como buscar informações aí, tá?
É possível fazer o gerenciamento de níveis de usuário que vão utilizar o programa gerado? Sim, é possível sim, tá, Sama? Você pode buscar as informações, tá? Tem duas formas que é muito importante dentro do Creator. Ele tem o controle de perfis já dele, então você consegue criar quem vê o que, quando, mas no nível de formulários, relatórios e pages. Quando eu falo de registro, eu tenho que colocar um pouco de programação, tá? Porque vai em encontro à arquitetura do sistema. Então, eu preciso criar, para um registro ou outro, eu preciso estar trabalhando a arquitetura do sistema, tá? Por exemplo, consultar dados CRM e atualizar no Recruit. É totalmente possível, tá? Ele, na verdade, ele tem campos também. Quando você vai no aplicativo, no design, eu tenho um tipo de campo, eu vou entrar aqui, eu tenho um tipo de campo aqui que ela é a parte de buscar integrações, ó. E aí eu seleciono que aplicativo eu vou trabalhar, qual o data source e qual o campo. Então, eu tenho como já buscar diretamente aqui. Tá? Tá. A parte de gerenciamento de dados é muito importante que, assim, todo o gerenciamento do dado ele é feito com segurança a partir da Zorro. Mas eu consigo ver, por exemplo, o diagrama de todo o meu banco de dados, vindo em settings e esquema building. E aqui eu tenho o diagrama do banco de dados gerenciado. Mas um ponto, eu não preciso indexar a tabela, eu tenho esse controle aqui, porque ele geralmente ele não quebra as tabelas, e eu consigo também ver aqui em operações a utilização. Tá? Então, eu tenho aqui como ver toda a parte de esquema, de system, eu consigo saber o que está sendo usado, então, quantos aplicativos estão sendo usados, quantos registros estão sendo usados, qual o espaço também está sendo utilizado. Então, eu tenho todo o controle também da minha aplicação aqui no Manager. E aí dá para conectar no Zorro, no desk do Zorro? Também dá para conectar. Dá para trabalhar conexões. Aí ele entra, ou você faz uma conexão já padrão, que aí ele tem as conexões, você cria um conector padrão já com o Zorro Desk, ou você vai conectar via API. Mas é tranquilo essa conexão, tá? Até trivial. Gente, mais algum questionamento, mais alguma pergunta? Perfeito. Vamos lá. Então, gente, primeiro, obrigado. Eu consegui passar aqui um pouco dos benefícios do Creator, tá? A gente vai ter outros webinars sobre isso, alguns mais avançados, outros mais tranquilos, tá? A ideia é que realmente vocês queiram conhecer mais a parte de precificação, queiram uma demonstração gratuita ou mesmo a consultoria inicial, vocês podem falar já diretamente com a nossa equipe aqui, o Biezer está aqui conosco. Também quero informar que a gente vai ter um treinamento em abril, um treinamento oficial de Zorro Creator, tá? Será em São Paulo, na Paulista. Nós vamos dar um treinamento que terá a certificação do Zorro Creator também. É um treinamento de developer, tá? Que acontecerá em abril. Aí mais informações pode pegar também com a Biezer, tá? E muito obrigado a todos. E será um prazer aí conversar com vocês sempre que precisar aí sobre Zorro Creator.